Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, 5 de abril de 2024. Vamos começar aqui pelo mini índice. Hoje no mini índice nós temos o preço abrindo com um pequeno gap de alta. Vale ressaltar que no dia anterior o preço fechou com um contexto bem sobrevendido, bem uma forte perna de baixa, né? Iniciada aí no dia anterior, devolvendo toda a alta até então do dia. Hoje a gente tem o preço abrindo em um pequeno gap de alta. Na sequência nós temos o preço testando a região de 50, onde tem essa região de 50 que seguia de fortemente descendente, e essa região serve de resistência dinâmica. Tínhamos aqui nessa região também payroll, então a gente tem essa forte e agressiva movimentação aqui. Mas apesar disso, o que a gente pode traçar aqui? Foi desenhado uma bandeira unindo o final do pregão do dia anterior, onde a gente tinha esse forte movimento vendedor, onde aqui nessa região, para ser mais exato, este candle, nós temos um ótimo gatilho vendedor. O contexto é qual? No dia também nós tínhamos esse pivôzinho aqui sendo confirmado, sendo desenhado na verdade por ele, onde também era a confirmação desta estrutura de bandeira, essa estrutura corretiva, onde dava continuidade a essa perna de baixa. Então aqui a gente tem esse gatilho, região da 9 conduz o preço. Nós temos um possível gatilho vendedor aqui nessa região também, só que aqui o preço está um pouco caro, deixa a gente com um stop um pouco caro e um contexto um pouco esticado para efetuar essa venda. A gente podia trabalhar com o espelhamento dessa perna de alta, onde nós temos aqui primeiro alvo, segundo alvo, a gente tem o preço cravando na região do segundo alvo aqui mais abaixo. Na sequência nós temos o preço deixando uma falha na possível perda de fundo aqui, registrando e desenhando uma falha de fundo, um fundo duplo. Deixa esse fundo duplo, na sequência ocorre o rompimento das médias móveis. Médias móveis são rompidas, talvez uma comprinha aqui nessa região para trabalhar com alvo até aqui nessa região, que a gente tinha um stop barato aqui. Inicia o processo corretivo, a região da VWAP em primeiro momento serve de resistência dinâmica, mas logo na sequência nós temos o rompimento da mesma. A gente tem o preço desenhando um pivô de alta. Nós temos também pullback em troca de polaridade e, principal, ancoragem da média móvel de 9 com forte gatilho comprador. Minha visão é um ótimo gatilho comprador aqui nessa superação, para a gente trabalhar um alvo aqui na 200, que também era a região de máxima do dia. Porém, ocorre a continuidade em primeiro momento, mas na sequência entra forte pressão de venda, que até o fim do dia, posteriormente a gente tem um preço buscando a região de mínima do dia, mas nessa perna de baixo eu não vi nada ser feito. Região de mínima do dia serve de suporte, o preço novamente retoma a alta, VWAP serve de relevante resistência dinâmica, onde a gente pode traçar também a região, essa perninha de baixa era a região de 61 também, onde posteriormente nós temos um gatilho vendedor nessa região aqui, com esse contexto. Inicia o processo corretivo, aqui a gente tem um pequeno pivô para entregar uma movimentação vendedora buscando a mínima do dia, com um ponto bem barato de stop. Mas basicamente foi isso, mini índice hoje em comparação ao dia anterior, foi bem menos volátil. Apesar disso, deu para pegar algumas operações, tanto na ponta compradora quanto vendedora. Porém, o movimento primordial, a força que predominou no dia foi da ponta vendedora. Já que no mini dólar, que a gente tem? Em primeiro momento, a gente tem o preço abrindo gap de baixa. Vale ressaltar que nós tínhamos o preço negociando na região de 61.8, dessa forte perna de baixa. Abre em gap de baixa, até então
Fortalecendo esse contexto relevante desse meio 1.8 aqui, entrega a movimentação. A gente tem até um pullbackzinho aqui, mas nessa região não vejo nada a ser feito. Região de fechamento da VWAP do dia anterior serve de suporte. Nós temos também uma região aqui de 50% e 61 dessa perna de alta. Na sequência nós temos um preço completamente complexo aqui nessa região, em bolo de médias e tudo mais, mas com o passar do tempo o preço desenha uma possível bandeirinha aqui nessa região, onde a gente podia trabalhar com as retrações desse alvo aqui também, onde a gente tem um preço aí testando na região de meio 1.8. Aqui nós temos um ótimo gatilho comprador aqui nessa região, porque até então a gente tinha era possível traçar essa estrutura aqui, fazer essa leitura antes da sua confirmação. Aqui nessa região, pós-teste em região de meio 1.8, o que a gente tem? Nós temos um pullback escondido aqui nessa região, com um ótimo candle gatilho comprador, com ancoragem da 9 e alinhamento da 20 e VWAP também. Então aqui a gente tem um ótimo ponto de compra para um ótimo ponto de stop nessa região aqui. Não ocorre a continuidade de imediato, mas tem a ativação da operação. Na sequência nós temos um ótimo gatilho também, que é confirmando essa estrutura de bandeira, ancorado pela 9, com a 20 já ascendente. Novamente um ótimo gatilho comprador, entra forte pressão de compra. Aí a gente pode traçar e trabalhar esse alvo do pivô, o alvo desse pivôzinho aqui. É dada a continuidade, até certo ponto o preço inicia um processo corretivo, onde tem fim na região da 9 ascendente, mas nesse teste aqui nessa região eu não vi nenhuma oportunidade, porque até então a confirmação da bandeira aqui não foi com um candle interessante. Apesar disso, ocorre a continuidade, o preço atinge a região do primeiro alvo do pivô. Na sequência inicia um processo corretivo, na qual depois busca novamente a região de máxima e fica aqui nessa região até o fim do dia, onde a gente pode traçar um possível triângulo simétrico. Então a gente, no mini dólar de hoje, a gente teve uma movimentação compradora com gatilhos apenas na ponta compradora. E basicamente foi isso o dia de hoje, encerrando a semana 5 de abril de 2024, mini índice e mini dólar respectivamente.